Amós. Amós, um dos profetas menores, não menos importante do que os outros, menor porque escreveu uma quantidade menor. Então, aos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, sim. E aos profetas que escreveram uma quantidade menor: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São 12. Então vamos ver hoje um pouquinho sobre o profeta Amós. Não é sempre que a gente estuda neste livro, não é? Então esses dias eu tirei um tempo para estudar um pouco e quero repartir com os irmãos aquilo que tenho aprendido com a palavra do Senhor lendo este profeta. Amós, capítulo 1, primeiro versículo. Todos acharam? Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Quem era este homem, Amós? Era um servo de Deus que morava em Judá, numa pequena cidade chamada Tecoa. Tecoa ficava a uns 17 ou 18 quilômetros de Jerusalém. Amós era um homem comum, homem do campo, mãos calejadas, pele queimada pelo sol, homem acostumado ao serviço braçal. Era boieiro, como ele mesmo diz. Pastoreava ovelhas ou bois, talvez, como ele nos informa no capítulo 7, versículo 14. Também cultivava sicômoros, uma espécie de figo. Amós não era profeta de profissão, por assim dizer. Não era discípulo de profeta, não frequentou uma escola de profetas. Por que Deus o chamou, então, para profetizar em Israel? Porque Deus chama quem Ele quer, quando quer e como quer. Deus usa as pessoas que Ele quer. E quando Ele chama, Ele prepara e capacita aquele que foi chamado. E assim foi com Amós. Ele chamou Amós, este homem simples do campo, e o preparou para que fosse até Israel para anunciar a sua palavra àquele povo. Eu anotei aqui alguns exemplos de pessoas que foram chamadas por Deus, pessoas de várias classes. Por exemplo, Deus chamou Daniel. O profeta Daniel era um jovem erudito, era um jovem cultíssimo, douto em ciências, versado no conhecimento e na cultura. Isso está escrito lá no livro de Daniel, capítulo 1. Deus chamou Pedro e André. Era um homem simples, estavam trabalhando com a pesca quando foram chamados. Deus chamou Gideão, chamou-o para ser juiz em Israel. Gideão estava malhando trigo quando foi chamado. Deus chamou Saulo de Tarso, homem de alta posição, de status entre o povo. Saulo era um homem letrado, teve como professor Gamaliel, um doutor da lei naquela época. Deus chamou um jovenzinho, pastor de ovelhas, para ser rei em Israel. Seu nome, Davi. Mateus estava em seu escritório quando foi chamado. Ele era um publicano, trabalhava no recolhimento de impostos para Roma. Era odiado pelo povo. Deus chamou o menino Samuel para servir ao Senhor como juiz e profeta em Israel. Deus tem chamado pessoas de diferentes idades, diferentes classes sociais para servir. Então, é assim que Deus age. Ele age conforme o conselho da sua própria vontade. Então, vemos que qualquer um Deus pode usar na sua obra. Basta estarmos disponíveis, andando com o Senhor. Estes
nomes que eu citei aqui, todos eles estavam em atividade, realizando alguma tarefa, algum trabalho. Até o menino Samuel estava trabalhando, ajudando o profeta, o sacerdote Eli, estava lá com ele, desde criancinha, ajudando. Então Deus chama pessoas que estão em atividade, pessoas que estão trabalhando. Então não se assuste se Deus chamar você para algum serviço, para alguma obra do ministério. Para que Deus chamou Amós? Amós foi chamado para profetizar juízo contra diversas nações e denunciar o pecado em Judá e Israel, principalmente Israel, o reino do norte. Então aqui a gente precisa lembrar um pouquinho. A nação de Israel, como nação única, teve 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão veio Roboão, seu filho. E naquele tempo de Roboão, o reino foi dividido. Então ficou o reino do norte, o reino do sul. O reino do norte manteve o nome Israel e a capital Samaria. O reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Então houve dissensão entre o povo, algum desacordo entre o povo e Roboão, e acabou causando essa divisão do reino. O povo foi até Roboão pedir que ele aliviasse a carga sobre o povo. Roboão tomou conselho com anciãos e com jovens e resolveu que deveria apertar ainda mais a situação em cima do povo, pelo que houve então essa divisão. Eram 12 o número dos filhos de Jacó, 12, que são as tribos de Israel. 2 permaneceram com Roboão, no reino do sul, e 10 ficaram então no reino do norte, sob o comando do rei Jeroboão, e assim então é que aconteceu essa divisão, falando assim bem resumidamente. Então Amós foi chamado para pregar principalmente no reino do norte, mas Deus também deu a tarefa para ele pregar para as nações ao redor, até que foi chegando onde ele queria, que era a nação do norte, Israel. Amós denuncia as transgressões de 6 nações que estavam ao redor de Israel e anuncia o castigo que Deus enviaria sobre elas. Ele começa denunciando as transgressões das nações ao redor até chegar ao povo de Deus, Judá e Israel. Ele começa falando das nações pagãs, aquelas nações que não conheciam a Deus. Damasco, que se refere à Síria; Gaza, que se refere aos filisteus; Tiro, capital da Fenícia. Vamos ler então os versículos correspondentes a estas nações. Só vou pegar um pouquinho de água. Deixa eu colocar. Esse calor, a boca seca mais rapidamente. Então, capítulo 1, versículo 13. A primeira nação pagã com a qual Deus quer tratar. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Sustar quer dizer retirar. Deus não retiraria o castigo, ele não voltaria atrás com o seu castigo que estava previsto para esta nação. Então Deus está tratando aqui com o país Síria, e diz Damasco, que é a capital da Síria. Então Deus está tratando também com este país, com esta nação. Falando resumidamente, que transgressões havia cometido o povo de Damasco, da Síria? Ele diz aqui, nós somos informados no versículo 3, que eles trilharam Gileade com trilhos de ferro. A transgressão deles então aqui era a crueldade. Trilhar significa separar a palha do cereal. Hoje existem maquinários que fazem isso
de maneira automática. Naquele tempo precisavam ainda de animais e de modos mais braçais para fazer isso. Então, a palavra de Deus diz que trilharam Gileade. Gileade é um dos filhos de Jacó, né? Do povo de Deus. Trilharam Gileade com trilhos de ferro. Isso é, pisoteavam mesmo. Hazael, rei da Síria, atacou Israel e matou homens, mulheres grávidas e crianças. Massacrou o povo. Então Deus está punindo aqui o pecado desta nação, por sua crueldade. Agora vamos para o versículo 6. A segunda nação pagã, que não conhecia Deus, que está sendo tratada aqui a respeito do seu pecado. Versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para entregarem a Edom. Então vemos aí as transgressões de Gaza, o povo da Filístia. Antigos inimigos de Israel, os filisteus eram homens de guerra. Sua principal transgressão era o tráfico de escravos. Cativos eram vendidos em leilões no mercado de escravos em Edom. Traficavam vidas humanas para se enriquecerem. Então Deus está tratando com o pecado deste povo. Versículo 9. Transgressões de Tiro. A cidade de Tiro. Por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. O pecado ou a transgressão de Tiro era o tráfico de escravos, desumanidade, quebra de acordos internacionais, violação da palavra empenhada. Então Deus está tratando com esta nação também. Agora vamos olhar mais um pouco a respeito de outras 3 nações. Então até aqui nós vimos que o nosso Deus é o Deus das nações. Salmo 22, 28 fala, é um dos versículos que fala sobre isso. Deus é o Deus das nações. Ele estabelece reis e depõe reis. Ele observa todos os habitantes da terra. Ele vê as impiedades praticadas e a seu tempo ele aplica o seu juízo. Ele não deixa o pecado impune. Então vamos ver agora, de maneira resumida também, as transgressões das nações aparentadas de Israel. Nações pagãs, agora mais 3 nações que estavam ao redor de Israel, que eram nações parentes, aparentados de Israel: Edom, Amon e Moabe. Vamos ver versículos 11, 13 e depois no capítulo 2, versículo 1. Versículo 11. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Pecado de Edom. Vamos ver aqui de modo resumido. Os edomitas eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. As transgressões deste povo: Edom perseguiu a espada. Edom perseguiu e matou não a um estranho, mas ao povo de seu próprio irmão. Seu próprio irmão Jacó. Ajudou a entregar Israel ao inimigo. Então o seu pecado está aí descrito. Mais uma outra nação, Amon, também, que era uma nação aparentada de Israel. Versículo agora 13. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre às grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios termos. Para aumentar suas terras, eles também avançaram com violência, desta forma que está descrito aqui. Amon era filho de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Então aí o parentesco com o povo de Israel. As transgressões de Amon: perversão moral e idolatria. Eles adoravam o abominável ídolo Moloque, sacrificavam bebês a esse ídolo. Então Deus está trazendo juízo sobre este povo.
Moabe, outra nação aparentada com Israel. Capítulo 2, versículo 1. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Então, o pecado e a transgressão de Moabe, vemos aqui. Moabe era filho de Ló também. As transgressões de Moabe: ódio e vingança. Os moabitas eram conhecidos por suas atrocidades. Dentre as maldades que praticavam, eles abriram o túmulo de um rei de Edom e queimaram seus ossos, por pura vingança e maldade. Mesmo depois de sepultado, eles retiraram o corpo de um rei de Edom para queimá-lo, reduzi-lo a cinzas. Agora, então, o cerco está se fechando e Amós vai falar sobre o castigo que virá sobre Judá, a nação do sul. O cerco está se fechando. Capítulo 2, versículos 4 e 5. Então aqui Amós profetiza contra Judá, o reino do sul, a sua própria terra. Ele era de lá. Então ele está falando ao seu próprio povo. Capítulo 2, versos 4 e 5. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Jerusalém, capital do reino do sul, capital de Judá. As transgressões das nações vizinhas são denunciadas pelo profeta Amós. E agora ele fala também do pecado do seu próprio povo. E ele fala sobre o castigo que estaria por vir. Judá desobedeceu aos estatutos de Deus, praticou imoralidade, abraçou a idolatria, prostituição e cometeu todo tipo de corrupção e injustiça. Estamos falando do povo de Deus. Eles mesmos fizeram isso. Eles desprezaram as palavras dos profetas que por muito tempo os advertiram. Preferiram andar em suas próprias mentiras, fizeram seus próprios caminhos, viraram as costas para Deus. Enquanto Amós profetizou castigo às nações vizinhas, pode ser que Israel estivesse apoiando o profeta, mas agora o assunto é com o próprio povo de Deus. Enquanto Amós estava profetizando contra as nações vizinhas, o povo até talvez estivesse bem animado. Isso mesmo, fala contra eles. Eles não temem a Deus, eles não adoram a Deus, não conhecem a Deus, são terríveis, são homicidas. Fala contra eles, mas agora a situação está se virando contra eles próprios. E como Judá não deu ouvidos a Deus que falava pelos profetas, o castigo foi inevitável. Jerusalém sofreu uma série de ataques no decorrer dos anos. E finalmente Judá, o reino do sul, foi levada cativa para a Babilônia, onde permaneceram por 7 décadas. E por fim, no ano 70 da nossa era, Jerusalém foi arrasada e o templo foi destruído. Assim cumpriu-se a palavra do Senhor, conforme o capítulo 2, versículo 5. Deus chamou o povo ao arrependimento, falou com eles, enviou profetas, mas eles se mantiveram endurecidos, viraram as costas para Deus. Então Deus aí está realizando o seu justo juízo, aplicando o castigo sobre aquela nação. Ele diz aí no capítulo 2, versículo 5: por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. E foi bem assim. No ano 70, como sabemos, o general Tito acabou, arrasou com o templo e derrubou castelos e derrubou aquela cidade, destruiu tudo que era pertencente aos judeus. Agora então, Amós chega no objetivo final dele, que é a profecia contra o reino do sul. Ele falou das nações, falou das nações aparentadas, Israel, falou de Judá. Agora ele chega onde Deus quer falar com mais intensidade, que é o povo do norte, região
norte, reino de Israel, capital de Samaria. Capítulo 2, versos 6 em diante. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Olha a situação do povo de Israel. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como um dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes embaixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Então aí a palavra a respeito do reino de Israel, o reino do norte. Então agora Amós fala especificamente com Israel. Amós fala a respeito da opressão, da maldade, da corrupção, da idolatria e da injustiça que eram praticadas naquele reino. No capítulo 3, versículo 1, Deus reforça a sua indignação contra Israel. Vamos dar uma olhada. A gente vai caminhando pelos capítulos e vamos aprendendo um pouquinho mais. Capítulo 3, versículo 1. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Então observe que Deus, a palavra do Senhor aí, 2 vezes é pronunciada a palavra contra. O Senhor fala contra vós outros, contra toda a família de Israel. E quando Deus fala contra, é uma palavra bem pesada essa. Quando ele vem de encontro ao pecador, ele vem com juízo. Sempre é assim. Então nós podemos até lembrar daquele versículo que está em Apocalipse 2:4, a carta à igreja de Éfeso. Eu vou ler aqui, os irmãos nem precisam procurar. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É uma palavra pesada essa. Tenho contra ti. Então Deus tinha contra Israel estes castigos que ele estava aplicando. Ele tinha contra Israel, contra vós outros, contra toda a família. Com isso, Deus quer deixar bem claro os motivos da sua indignação. Vamos ler ainda no capítulo 3, versos 10 e 11. Deus vai deixar bem claro aqui os motivos da sua indignação. 3, versículos 10 e 11. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza e os teus castelos serão saqueados. Com isso, Deus quer deixar bem claro os motivos da sua indignação. Verso 10 diz assim: não sabem fazer o que é reto. O povo não fazia o que era reto, não porque desconhecia a vontade de Deus, mas porque o seu coração se desviou de Deus. Eles viraram as costas para Deus. E desta forma, então, Deus vem contra eles. Nós lemos em Jeremias 32, versículo 33, viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Então, desde manhãzinha, Deus enviava profetas, desde muito cedo havia profetas, até a noite. Isso é, durante todo o tempo,
Deus enviava profetas para avisar o povo, para adverti-los, mas eles viraram as costas. Isso é terrível. Ainda no verso 10, então entesouravam em seu castelo a violência e a devastação, isto é, com a violência e opressão, eles mantinham a sua riqueza, sempre desprezando a advertência divina. Deus tem advertido você sobre algo? Deus tem falado ao seu coração sobre algo que precisa ser corrigido em sua vida? Hebreus 13 diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então isso é para cada um de nós pensarmos. Para mim, primeiramente, e eu passo a pergunta para os irmãos. Há algo que Deus tem falado em seu coração sobre alguma coisa que precisa ser corrigida? Deus tem advertido você sobre algo? Antes do castigo, Ele sempre adverte, Ele sempre esclarece o que está acontecendo. Então ainda existe oportunidade para aqueles que ouvem, que estão no caminho tortuoso, de acertarem sua vida. Espero que todos nós estejamos empenhados em andar no caminho do Senhor. Vamos para o capítulo 4, versículos 4 e 5. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Versículo 5. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Então eles andavam nessa situação de pecado, viravam as costas para Deus, mas eles ainda mantinham uma casca, uma forma de religiosidade. Eles ainda iam para a adoração, gostavam de fazer suas ofertas, e entoavam cânticos, e apresentavam seu louvor ao Senhor. Então, aqui, ironicamente, o profeta Amós está falando: venham a Betel para trazer a sua oferta, para trazer o seu louvor ao Senhor, para fazer os seus sacrifícios. Mas sabe o que havia lá em Betel? Bezerro de ouro estava naquele local de adoração. Nesse tempo aqui do profeta Amós, quem reinava sobre o reino do norte era Jeroboão II. O primeiro Jeroboão, filho de Salomão, melhor, ele era do exército. Jeroboão era o homem do exército, não era filho de Salomão. O filho era Roboão. O primeiro Jeroboão, que era um militar, ele comandou o reino, e ele colocou bezerros de ouro em Dan e em Betel, em 2 pontos estratégicos do reino do norte. Por quê? O povo do norte queria descer para Jerusalém, lá em Judá, para adorar o Senhor no templo. Então Jeroboão pensou consigo e disse: bom, eu tenho que fazer alguma coisa para que o povo não desça até lá. Vamos que eles se ajuntem com Roboão e se voltem contra mim. Vamos que eles se ajuntem com Roboão e firmam um acordo com eles, e eu perco aqui o meu reinado. Então vamos fazer o seguinte: vou colocar um bezerro de ouro aqui, uma estátua, um bezerro bem aqui no ponto onde eles descem, bem no caminho. Então ele disse para o povo: não precisam ir até Jerusalém, podem adorar a Deus aqui. Ó, Deus que tirou vocês do Egito, é esse aqui, é o bezerro de ouro. Então o povo parava até ali para adorar, não descia mais para Jerusalém. E também no norte do seu reino ele colocou outro bezerro. Então, para cima ou para baixo, de qualquer forma, as pessoas poderiam buscar seu local de adoração, onde estava o bezerro de ouro, no lugar do Senhor. Por isso o Amós está dizendo aqui, de maneira inônima: venham a Betel, venham buscar o Senhor, venham adorar o Senhor. Na verdade, eles não estavam buscando o Senhor. Eles iam a Betel, mas não estavam buscando o Senhor. Estavam indo atrás de idolatria. Então, denuncia esta situação do povo. Portanto, Deus não aceitaria do povo as festas religiosas, as assembleias, os holocaustos, as ofertas, os cânticos. Na verdade, tudo isso aborrecia Deus, porque essas coisas eram uma
religiosidade aparente, um culto hipócrita. Professavam uma coisa e viviam outra. Viviam de aparências. Seu coração estava longe de Deus. Portanto, Deus despreza o culto desses homens. Vamos agora para capítulo 8, versículos 4 a 6. Vamos ver aqui também algo mais. Capítulo 8, 4 a 6. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra. Gana é aquele desejo exagerado, aquela vontade de prejudicar alguém, ou ganhar uma corrida, ou fazer algo. Gana de ganhar no jogo, de fazer isso, de fazer aquilo. Aqui no caso, era gana de se encontrar com o pobre para explorá-lo ainda mais. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão? Eles estavam lá na sua festa, no dia da lua nova, era uma época que eles realizavam alguma festividade religiosa, mas eles estavam lá já com o pensamento: quando é que isso vai acabar? Para a gente poder sair e vender o nosso grão, continuar o nosso comércio. E quando é que vai acabar o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo? Olha o pensamento deles. Estavam naquela adoração, aquela coisa falsa, hipócrita, estavam ali, mas já estavam pensando: quando é que isso acaba? Quando é que termina o dia de sábado? Quando é que nós podemos ir para casa para já programar nossas vendas? Adulterando o peso da balança, para pesar menos e vender pelo preço indevido. Quando é que nós vamos poder, de alguma forma, roubar o pobre necessitado? Eles estavam maquinando isso, na verdade, quando iam para aquele templo religioso, aquele local de adoração. Então aí nós vemos que havia grande exploração, corrupção, desprezo e opressão em cima dos menos favorecidos. Os pobres, que por certo já eram marginalizados pela sociedade, ainda eram oprimidos e enganados. Eram roubados no peso quando compravam o seu alimento. Estavam, portanto, tornando ainda mais difícil a vida dos pobres. E por falar nisso, esse tipo de fraude, de crime, tem ainda acontecido nos dias atuais. Vi uma reportagem esses dias daquela fraude que alguns comerciantes no ramo de distribuição de combustíveis, algumas fraudes que eles realizam para diminuir a quantidade de combustível. O relógio marca uma quantidade, mas entrega outra. Ou então eles misturam produtos químicos, ou até mesmo água com combustível, para terem mais lucros. Isso é tão comum nos dias de hoje. E Deus aborrece isso. A palavra de Deus diz que isso é abominação para o Senhor. Isso está em Provérbios capítulo 11, versículo 1. Vamos dar uma olhadinha lá? Provérbios 11, 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Provérbios 11, 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor. E eles estavam agindo assim, prejudicando o povo, indo contra o ensinamento do Senhor, que ama pesos justos e honestidade. Então, por todo lado, eles cometiam algum tipo de fraude, algum tipo de exploração em cima do pobre, e além de desonrarem a Deus, além de se desviarem do Senhor. O profeta Amós ainda fala contra as mulheres que apoiavam seus maridos em sua desonestidade. Vejamos capítulo 4, verso 1. A gente vai, capítulo 4 agora, verso 1. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria. Oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vossos maridos: dai cá
e bebamos. O profeta Amós está falando contra estas mulheres desta maneira, como se elas dissessem: traga vinho e bebamos, vamos festejar, vamos comemorar, estamos abastados, temos servos à nossa disposição, temos tudo o que precisamos, temos comida, bebida em abundância, não nos falta nada. Elas viviam no luxo de seus palácios, oprimiam, maltratavam e exploravam os pobres e necessitados. Essas mulheres ricas estimulavam os seus maridos a explorarem os fracos. Ele usa esse termo, vacas de Bazã, porque ele está fazendo uma referência ao gado que era criado na região de Bazã, uma região rica, fértil, pastagens de alta qualidade, onde eram criados de fato gado ali naquele local, ao lado próximo do Rio Jordão. Então aquelas vacas de Bazã era um gado criado naquelas pastagens de alta qualidade, gado saudável, forte e produtivo. Assim, essas mulheres, em sua riqueza e opulência, são comparadas ao gado bovino de alta qualidade que era criado nas ricas pastagens de Bazã. Então, por isso ele usa esse termo. Hoje essa palavra teria uma outra conotação, que não vem ao caso. Mas naquela época, isso foi usado para comparação com aquele gado que era criado em Bazã. No Salmo 22 também nós vemos uma comparação assim, com essa, nesses termos também. No Salmo 22, versículo 12, Davi fala profeticamente a respeito da crucificação de Jesus. Lá no Salmo 22, versículo 12, ele diz isso: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Mais uma referência a essa região de Bazã. Os musculosos soldados romanos que executaram a crucificação de Jesus, aqui no Salmo 22, são chamados fortes touros de Bazã. Então aqueles homens que estavam cuidando da crucificação e da guarda daquele local, eram então esses touros, fortes touros. Mais uma vez então, esta palavra aparece aqui na palavra de Deus. Diante de toda essa situação, e diante das palavras de advertência que o Senhor falou ao povo através do profeta Amós, qual foi a atitude dos líderes do povo? Vamos ver como é que reagiram os líderes, aqueles que deveriam cuidar e direcionar o povo. Como eles receberam essas palavras? Os líderes clamaram pela misericórdia de Deus? Será que eles reconheceram sua situação de miséria espiritual? Vamos para o capítulo 7, versos 10 a 17. Capítulo 7, versos 10 a 17. Então Amazias, o sacerdote de Betel tinha um sacerdote, naqueles termos, para adoração daquele bezerro de ouro. Amazias, este sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza a meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e
teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da terra. Então está aí a posição da liderança do povo. O sacerdote e o rei reagiram dessa forma. Amazias falou dessa forma com Amós porque o rei provavelmente deve ter autorizado ele falar assim: vai embora, Amós, não queremos você aqui. Você é uma pessoa desagradável, não convém você ficar aqui. Você está falando palavras contra a situação de Israel e não queremos mais você aqui. Vai-te embora, vai lá para a sua terra, lá você profetiza, você ganha seu pão, não fica aqui não. Então, essa foi a posição da liderança. Amazias, o sacerdote, então fala ao rei que Amós era um conspirador, uma ameaça para o rei. Amazias não aceita as profecias de Amós. Pelo contrário, Amazias diz que Israel não pode sofrer todas aquelas palavras que foram ditas pelo profeta. E por fim, o sacerdote Amazias manda que Amós se retire, que profetize no reino do sul e que não volte a profetizar em Betel, pois que Betel é o santuário do rei, o templo do reino. Olha o valor que eles estavam dando. É o santuário do rei, não é de Deus não, não é do Senhor. É o santuário do rei, o templo do reino. Aqui você não fica, vai-te embora, falou para ele. E assim ele desprezou aquele servo do Senhor. A própria liderança de Israel, com seu coração endurecido, rejeita a mensagem de Deus trazida por Amós. Mas o profeta, de imediato, reitera a mensagem de Deus, conforme está aí no versículo 16 e 17. Ele foi... Amazias pediu para que ele fosse embora, mas ele reiterou, reforçou a palavra do Senhor. É assim que o Senhor diz. Ele não se amedrontou diante daquele sacerdote. Mais de uma vez o profeta Amós diz ao povo: buscai ao Senhor e vivei. Nós vemos aí no capítulo 5, versículo 4, uma dessas vezes que Amós advertiu o povo para que buscasse a Deus, para que eles vivessem. Capítulo 5, versículo 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. É simples assim. Busquem ao Senhor e tenham vida. Mais de uma vez ele falou isso para o povo, mas eles não deram ouvido. Eles desprezaram esta mensagem. Com isto, cerca de 30 anos mais tarde, a Assíria invadiu Israel e levou o povo em cativeiro, conforme a palavra de Deus proferida para nós. Pouco tempo para nós, eu creio que não foi tanto tempo. Amós profetizou por volta de 750 a.C. E em 720 aconteceu que os assírios vieram e tomaram a cidade. Então, 30 anos mais ou menos, em 30 anos aconteceu aquilo que foi profetizado pelo profeta. Eles arrasaram Israel e levaram cativo o povo. Mas vemos também nos últimos versículos do capítulo 9, no finalzinho do livro, um vislumbre da esperança para este povo. O último capítulo de Amós, capítulo 9, dos versos 11 em diante, nós vemos aí um vislumbre de esperança para este povo. Versículo 11: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Então Deus promete aqui mudar a sorte de Israel. Naquele dia, conforme
a palavra de Deus aqui no versículo 11, naquele dia, então ele se refere a um dia ainda vindouro, será revertida toda a devastação causada pelo pecado de Israel e pelo julgamento de Deus. Vemos aqui então a relação entre a justiça de Deus e a sua misericórdia. Ele aplicou juízo, trouxe castigo, houve destruição, mas ele ainda tem uma palavra de esperança para o povo. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Podemos pensar aqui no milênio, reino milenar de Cristo, filho de Davi, vai ser aquele reino perfeito conforme a vontade do Senhor. Nós vimos então no livro de Amós que Deus vê tudo o que acontece entre as nações. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ele julga o pecado das nações. Então muitos pedem justiça, e por que acontece isso, por que acontece aquilo, e onde está Deus, e por que Deus não faz justiça. Deus tem tudo sob controle. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. No tempo devido, Ele vai julgar as nações, conforme lemos também na sua palavra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoantes as suas iniquidades. Ele adverte o seu povo a respeito do seu pecado. Vimos isso também. Ele mostra que há consequências para o pecador que não se arrepende do seu erro. Está bem claro isso no livro de Amós. Ele incentiva o povo a buscá-lo, para que vivam na sua presença. Vimos isso também. Deus, o amor, sempre dando oportunidade, sempre vindo ao encontro do homem, sempre chamando o homem para comunhão com Ele. O desejo de Deus é que seu povo pratique a justiça e o sirva com inteireza de coração. O que essa palavra tem para nós hoje? Tem muito a ver com os dias nossos, os dias atuais. Nós olhamos geralmente para o Velho Testamento e anunciamos ou pregamos a respeito do povo de Israel, de como eram desobedientes, de como viraram as costas para Deus, mas isso pode ocorrer também nos dias de hoje. Então que Deus nos proteja, nos ajude para que não deixemos o caminho reto e santo. E Deus nos ajude a caminharmos sempre na direção certa. Estas palavras que eu tinha para esta noite, espero que esta palavra tenha falado no seu coração, na sua mente, para a glória do Senhor nosso Deus. Amém. Vou orar e podemos terminar então. O dirigente tem mais uma. Senhor Deus, damos graças pela tua palavra, que é viva, que fala no nosso coração também nos dias de hoje. Ela é tão atual e somos edificados, alertados, advertidos, ensinados. Recebemos, Senhor Deus, o ensino da tua palavra com alegria nesta noite. Agradecemos porque o Senhor tem nos conduzido, tem nos dirigido e temos a tua santa palavra, que é luz para o caminho, que é lâmpada para os nossos pés. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor cuida de nós e também nos dá a sua palavra, que é a direção que temos. Nela nós temos a nossa regra de fé e de prática e queremos então, Senhor Deus, andar de acordo com a tua vontade, firmados nesta palavra. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém.